Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar, porque o Papai do Céu vai abençoar. Gente, o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Eu pensei muito, né, antes de trazer esse vídeo aqui pra vocês. Tá meio, assim, indecisa se eu, né, gravava esse vídeo ou deixasse, né? Mas aqui no nosso canal, né, como eu tenho uma vida aberta, né, e o mais principal, tem muita gente que gosta de mim, que gosta da minha filha, né? Então assim, ficou preocupado, né? Porque a gente tinha um vídeo frequente e eu dei meio que uma sumidinha forçada, né? Por conta dos últimos acontecidos, né, que aconteceu aqui com a Manu. Então, provavelmente no começo desse vídeo eu vou estar deixando também alguns trechos do vídeo, né, pra vocês meio que entender, né, um pouquinho, né, durante esse vídeo, o processo que a gente passou, né, também. Porque assim, muita gente pode, né, duvidar, né, do que Deus fez na vida da gente. Mas o que eu vou estar falando nesse vídeo que aconteceu comigo, com a minha filha, com a minha família, né, foi real, né, o que aconteceu. Passamos por momentos muito difíceis, né, dolorosos, mas que passou, né. Hoje eu tava conversando com uma amiga minha, eu falei que como eu estou vivendo agora, como se a gente estivesse em um furacão, não tem aquele furacão devastador, que você não sabe se você vai viver ou se você vai morrer, mas que aquele vento passa e a sensação de alívio, não tem, volta a reinar, é o que, né, me define hoje, né, e muita gratidão a Deus, muita gratidão a Deus. Então vamos lá, gente, sem mais enrolação, né. No último vídeo, gente, tá muito calor aqui. Eu não sei se eu vou conseguir gravar sem ventilador, porque o ventilador tá até ali, mas só que se eu colocar o ventilador, vai fazer aquele alvoroço de barulho e não é o que queremos. Nossa, até entrou um ventinho aqui de Deus agora. E não vai dar pra vocês entenderem, né, o que eu vou falar no vídeo, né, porque eu também tenho muita vergonha também de falar gritando aqui, os vizinhos sabem que eu tô gravando vídeo, né. Mas enfim, isso também eu tenho que vencer, né, porque o que Deus fez nas nossas vidas foi real e eu preciso contar isso para o mundo, né, porque muitas pessoas, muitas mães podem estar no mesmo momento que eu passei, né, pensando que é o fim, né, e não é, né. Assim como Deus fez na minha vida, na vida da minha filha, na vida da minha família, pode muito bem fazer na sua também, é só você crer, né, ter fé. Então vamos lá. No último vídeo, gente, vocês viram que Manu tava bem, vamos dizer, dodói, né. A gente fomos viajar em agosto, foi dia 31 de agosto, fomos pro Rio de Janeiro, na casa dos parentes do meu esposo, né, da mãe, enfim, aniversário da avó, tem vídeo aí. E a gente foi, e a gente voltou no dia 1º. No dia que a gente chegou, no dia 1º, Manu já havia apresentado uma febre, né. Aí eu achava que era por conta do ar-condicionado, né, do ônibus. Enfim, desde o dia 1º, Manu passando mal. E aí a gente deu medicação e tudo mais. E também teve uma obra aqui na rua, onde eles tiraram todo o asfalto e fez aquela poeirada toda. Então muita gente, muita criança ficou doente por conta dessa poeirada. E a Manu também, né, pegou a bronquite, né, atacou a bronquite. Levamos no hospital, medicaram, né, as bombinhas e tudo mais. Fizemos todo o tratamento de Manu em casa e Manu melhorou, graças a Deus. Mas aí depois, gente, apresentou uma outra febre. E aí eu já fiquei preocupada, porque eu estava notando que Manu estava com dificuldade de fazer xixi, estava demorando um pouquinho mais de fazer xixi, e essa febre, né, enfim. Levei de novo aqui no PA, aqui da onde a gente mora, pra poder ver, né, porque a criança com febre, né, e pelos sintomas, né, eu acreditava que poderia ser uma infecção urinária. Cheguei lá pra médica, falei tudo que estava acontecendo com Manu, né, ela também falou que pelos sintomas de Manu, era uma infecção urinária,
que poderia ir pra casa, que ia passar o remédio e ia pra casa. Só que eu falei que não ia pra casa, né, sem o exame, porque eu precisava de um exame, porque Manu é uma criança não verbal, Manu não fala, né, não expressa, né, onde está doendo, enfim, eu sei porque é minha filha que tá passando mal, porque eu sei que é minha filha, né. Aí, enfim, passou o exame. Ela, mas vou passar, mas tem que ficar esperando 2 horas, esperar 2 horas, sendo que é uma infecção urinária, né? Eu falei, não, tudo bem, a gente vai esperar essas 2 horas e a gente vai pra casa tranquila. E assim eu vi, né? Deu realmente lá, como diz a médica, a infecção urinária, vim embora pra casa. Aí passaram amoxicilina, clavulanato, né, o nome, alguma coisa assim, eu vou escrever aqui. E ibuprofeno, caso dor e febre. E aí eu tava dando o remédio de Manu, e caso dor e febre, né, dava ibuprofeno. Assim eu tava fazendo e a febre não cessava. Ou seja, tava ficando pior. Por quê? Porque Manu, na hora de dormir, ela já tava meio que gemendo, aquele sono profundo, aquela respiração de dor, sabe? E a febre. Eu falei, gente, vamos esperar 3 dias, né? 3 dias. E aí a patroa do meu esposo, que tem meio que entendimento, né, ela pegou e falou, gente, leva no médico, porque já era pra ter passado a febre, né. E como eu já tinha dado amoxicilina também, Manu, quando ela deu infecção urinária também, no 3º dia a febre passou. Só que nesse caso, não passou a febre e no caso só tava piorando. Aí esperei meu esposo chegar, né, Manu estava até dormindo aqui no sofá ainda, ela tava dormindo. Peguei e falei, vamos levar em outro médico, né? Porque aproveitar que tá com febre, e nesse médico onde que a gente levou, no hospital onde a gente levou, ele só atende crianças, né, com febre, né? Uma febre alta. Mas não tava com febre alta, eu falei, vamos aproveitar e vamos levar. Levei, cheguei lá, passamos na triagem, realmente os batimentos de Manu estavam, como é que se fala? Alterados, né? Mas a moça falou, não precisava se preocupar muito não por conta da febre, né? Altera mesmo. Enfim, rapidinho entramos lá pra dentro, chamou, né? A gente passou, falamos tudo, levei a receita, né, do médico anterior, da médica anterior, falei isso que tinha levado, e que a médica falou que era infecção urinária, passou esse remédio e tal, só que eu tava dando remédio, medicação, e não passava, né? Só tava piorando. Expliquei tudo lá pra essa médica. Essa médica passou outro exame, né? Passou outros exames de sangue e de urina. Deu a infecção, né? Só que não me pergunte qual infecção que deu, porque depois vocês vão entender, né? No final do vídeo o porquê que eu tô falando isso. Deu a infecção. E aí ela falou que a gente precisava de ficar internado com o Manu pra começar, como tava dando anti-inflamatório na boca, não tava resolvendo, ia começar na veia, né, aquele dia, né. Foi numa quarta-feira, foi no dia 14, acho que foi no dia 17 que a gente se internou, dia 17, uma quarta-feira. Aí a gente passou aquela noite lá, eles já começaram um antibiótico na veia de Manu, mandaram a gente pro quarto. E a gente ficou lá, só que, gente, o negócio foi ficando mais feio. Foi ficando mais feio porque todo dia era febre alta, né? Eles davam remédio, passava na hora, remédio o dipirona na veia, mas depois voltava de novo. E era uma dor que Manu não sabia falar onde que era a dor, né? Só falava assim, meio que ao aparecer que era na barriga. E aí Manu parou de comer, parou de beber, e quem conhece Manu sabe que Manu ama comer, né? Ela ama suco, ela já não estava mais aceitando mais nada. Nem confiança comigo e com o pai dela, ela já não estava querendo mais, né? Assim, eu tava vendo minha filha ir embora, eu vou falar assim, com vocês, assim. Tava vendo minha filha desfalecendo ali. E a professora dela foi lá, levou presente, nem isso, ela não deu uma mínima confiança, assim, sabe? Eu tava vendo Manu muito tristinha, muito caidinha. Manu não é assim, Manu pinga fogo, gente. Manu, ela bota fogo no mundo em 1 segundo, né? Que hoje em dia eu vou dar muito valor a isso, porque assim, o que a gente passou não foi fácil, e eu não desejo nem pro meu pior inimigo se eu tiver, né? E aí a gente foi, internamos na quarta, na quinta foi ficando pior, na sexta foi ficando pior, no sábado, Manu nem evacuar, nem fazer cocô já não estava fazendo mais.
E assim, a minha filha já estava irreconhecível, né? Aquele olhar caído, não queria saber de comida, não queria saber de beber, não estava fazendo cocô, não queria conversa com ninguém. E aí eu passei aquele dia naquela aflição, né? E aí chegou a noite, eu fazendo um carinho assim na cabeça da minha filha, ela deitada na cama, na maca, e eu ali com ela, né? Eu tava até deitada na cama, não pode, mas eu tava até deitada na cama com ela pra ver se ela conseguia dormir, né? E pra ver se aliviava aquela dor, né, dela. E aí eu falando, gente, mas vocês já tentaram de tudo, fizeram lavagem pra ela fazer cocô, deram remédio, deram de tudo, né? E eles falando que a dor de Manu era porque Manu não estava fazendo cocô e ela estava com muito gases e a barriga, né, inchada, né? Porque precisava de fazer cocô. E eles falando, não, quando ela fazer cocô, ela vai melhorar, né? E aí passaram de tudo. E aquele sábado eu já estava já com a cabeça quente, porque eu não via nada acontecer e só Manu piorar. Aí chegou uma moça da limpeza, da área da limpeza, e ela falou assim comigo, posso falar algo com você? Posso falar algo? Você só tinha eu no quarto, gente. Era incrível, só tinha eu e Manu no quarto e meu esposo quando vinha pra dormir com a gente, né? Que a assistente social liberou, né? Ele, por conta das crises de Manu, e Manu nunca ficou fora de casa, então precisava que o pai dela ficasse lá pra me ajudar, né? Controlar ela lá. E aí entrou essa moça, e aí a moça falou assim, olha, Deus manda te falar pra você abrir a boca e louvar. E eu não sabia o que tava pra vir ainda, né? E ela passou umas coisas lá da parte de Deus pra mim, e ela quis meio que dizer, pelas palavras que eu não lembro agora, mas que eu entendi na hora, que a gente ia passar um processo, mas que Deus ia estar com a gente, né? Que era só chamar a atenção de Deus, né? Começar a louvar, né? Louvar que Deus, ele ia estar naquela situação com a gente. Só que eu não entendi muito bem na hora, depois eu entendi, né? O que ela quis dizer, mas Manu tava deitadinha, ela já tava bem debilitada e a única coisa que eu fui fazer foi fiz uma oração, né, rápida, né, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, né, e que Deus me ajudasse com a minha filha, né. Eu não sabia o que minha filha tinha, mas Deus sabia o que tinha, né, e que para Deus entrar com providência e curar minha filha o que ela tivesse, né. Aí eu comecei a louvar, né, fazer carinho na cabeça da Manu e louvar, aí até que ela dormiu. Aí uma colega minha da igreja, colega não, amiga da igreja, onde a gente frequentava, mandou mensagem para saber de Manu, e a gente conversa vai, conversa vem, a gente começou a conversar, né? E o esposo dela também, que é muito amigo nosso, amigo do meu esposo, pegou e falou que ia lá no hospital orar pela Manu, só que já estava tarde. Eu imaginei que eles não iriam deixar, né? Porque tem horário de visita. Mas ele foi assim mesmo. Mas chegando lá, ele pegou e falou comigo que não ia conseguir entrar, mas que ia orar pela Manu lá fora. E ele louvou, orou. Gente, Manu deitado, Manu já nem estava se levantando mais. Já 2 dias que Manu não se levantava da cama, toda desanimada. E aí ele começou a orar por Manu. Aí quando ele orou pra Manu, Manu levantou da cama, deu um pulo, vou dizer assim, deu um pulo. E ficou em pezinho assim na cama e começou a fazer cocô. Calma, amor, você tá fazendo, graças a Deus. Você tá fazendo. Aquela hora foi um alívio pra mim, porque ela já tava sofrendo tanto, eu imaginei que realmente poderia ser, né, por conta do cocô que ela não tinha feito, e ela fez um monte de cocô. Aquele dia ela fez um monte de cocô. E eu fiquei mais tranquila, né, como mãe, aliviada. E aí passamos aquela noite, meu esposo chegou, ficamos todos felizes, né, porque ela tinha conseguido fazer cocô. Amanhã ela vai ficar melhor, amanhã ela vai amanhecer melhor. Só que a gente não sabia o que tava por vir. No outro dia ela amanheceu ainda pior, que ela já tava mole, já não reagia assim. A minha filha parecia que já nem tava mais ali. Aí a gente já começou a preocupar, começamos a preocupar e falamos com as médicas, né, que aquilo ali não era normal,
porque elas eram médica, estudou, mas a gente conhecia a nossa filha. E Manu não estava com uma infecção urinária não, que poderia ser qualquer coisa, mas ela estava gritando de dor e que era para eles descartar, fazer um outro exame, alguma outra coisa assim, porque a gente já não estava aguentando mais Manu naquela situação e sabendo que poderia ser uma outra coisa. Por quê? Porque eu pensei que era apendicite, que ela estava sentindo a dorzinha assim do lado da barriga. E quando ela ficou internada, quando ela era pequenininha, eles estavam com suspeita de apendicite porque ela estava com uma dor aqui, insuportável, enfim. Só que não era uma infecção, né, de urina que estava quase generalizada quando ela tinha 1 aninho. Aí eu lembrei disso tudo, eu falei, gente, pode ser apendicite, né, porque a dor dela já estava insuportável, né. E Manu não é de cair, Manu desde nenenzinha, ela tomava aquelas vacinas braba, ela ficava com aquelas febre alta, mas ela não caía, não caía pra doença não. Ela ficava elétrica, né, vamos dizer assim, que Manu é muito hiperativa, quem conhece Manu sabe disso. Aí eles na teimosia falando que era infecção urinária, enfim. Depois Manu começou uma crise de começar a gritar, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí a gente ficou doido, eu e meu esposo ficamos doidos. E aí chamamos a médica simplesmente foi embora, né, negou o atendimento, falou que só poderia passar a ultrassom e o exame de raio-x na segunda-feira, que seria no outro dia, que era no domingo. E foi embora, que já tinha acabado o plantão dela, foi embora. Aí eu e meu esposo, quer saber de uma coisa? Ligamos o telefone, falamos que ela tinha um Instagram, quem conhece aqui sabe que Manu tem um Instagram, uma conta assim grande, que a gente compartilha a vida dela desde quando era neném. E ia mostrar para o povo o que eles estavam fazendo com uma criança autista. Tá doendo, o papai sabe que tá doendo. Foi? Né? Aí apareceu umas enfermeiras lá para ajudar a gente, falou, não, calma que a gente vai atrás de um doutor, né, para poder olhar Manu. E aí foram rapidinho, pegaram o doutor muito gente boa, veio correndo, examinou Manu de pé a cabeça. Ele falou, não, a gente vai fazer sim, né, os exames nela agora, a gente vai fazer agora. E a gente foi para a sala de raio-x. E aí ele viu que lá deu uma alteração, só que ele não falou nada pra gente e a gente voltou pro quarto, né, tranquilo, que ele falou que depois ia voltar, né, pra falar o resultado do exame. Mas não demorou 5 minutos, veio o homem já com a cirurgião. Ele, mãezinha, vamos levar a Manu lá de novo, né, na sala do raio-x, porque a gente viu uma alteração, mas só pra confirmar, né, mas não deixou a gente apavorado não, acalmou a gente e assim a gente fez. Foi lá na sala do raio-x. Quando a gente chegou lá na sala do raio-x, Manu não aguentava nem ficar em pé para fazer o raio-x. As posições que tinha que ficar lá, ela já não aguentava mais, que tinha que ficar retinha, já não estava aguentando, de dor. Quando eles viram, aí a cirurgião falou que naquela hora Manu ia precisar de fazer uma cirurgia de urgência, né? Naquela hora mesmo, porque viu ali que tinha algo perfurado dentro da Manu, mas não sabia o que era, podia ser apendicite, né? Como eu já estava desconfiando, né? Mas eles não sabiam me dizer o que era, mas que eles iam abrir Manu, né? Não tinha hora para acabar a cirurgia, também não me dava certeza que minha filha ia sair viva, né? E aí entramos em desespero. O hospital todo acho que dava para ouvir meus gritos, porque eu fiquei apavorada. Aí eu falei, quer saber? Chorar não vai adiantar, né? Enxuguei minhas lágrimas. Liguei para essa minha amiga que a Rayane, que estava falando com ela e o esposo dela foi orar. Liguei para ela, pedi oração para a igreja e saí pedindo oração para todo mundo, porque eu sabia que naquele momento ali só quem podia nos ajudar era Deus, né? Saímos ligando para todo mundo, os mais conhecidos, né, e pessoas, né, de oração, e fomos pro quarto, né, oramos eu e meu esposo. Na hora de deixar minha filha lá foi a parte mais dolorosa, porque fomos andando com ela na cadeira de roda, ela tava assim, bem debilitada, né, mas assim, nem sabendo ela, né, o que ela ia passar naquele momento pra lá. E aí a gente levou Manu, na hora de dar a minha filha pro pessoal da cirurgia,
Manu chorando, a gente chorando de um lado, Manu chorando do outro. Eu acho que... Desculpa, gente, voltei. Aí, como eu tava falando, mandamos, né, Manu, né, pra sala de cirurgia, né, com as pessoas que nunca vimos na vida, mas estávamos orando, né, pra Deus tomar direção, usar, né, aqueles médicos, né, e que tudo desse certo. A cirurgia, gente, foi de 2h30, né, a cirurgião falou que não teria hora pra acabar, né, estava começando aquela hora, ia começar aquela hora, mas não teria hora pra acabar, porque eles teriam que abrir Manu e ver o que realmente, né, aconteceu, né, solucionar, né, o problema, no caso, né, que havia, né, acontecido. Aí foram as horas mais demoradas da minha vida, né, das nossas vidas. Toda hora a gente ia, voltava lá pra ver se já tinha acabado e nada. Até que por fim, depois de 2h30, a cirurgião veio, né? Só que ela veio e explicou, né, pra gente o que tinha acontecido, né? Como que ia trazer Manu de volta, né? Porque Manu foi, né? Tava meio debilitada, mas, né? Vamos dizer assim, bem, né? Ela falou que Manu, né? Fizeram um corte da barriga toda de Manu, né? Que Manu estava com sonda no nariz, estava entubada, estava com a sonda também de fazer xixi, porque o intestino de Manu, gente, tinha 4 perfurações, tá? Não foi apendicite que tinha causado, nem nada, foi o intestino. O intestino estava com 4 perfurações, tinha uma maior, cheio de fezes. E aí, no começo, né, eu tava contando aqui que o esposo da minha amiga foi lá e orou. Olha como Deus é maravilhoso, e Deus já estava no controle desde do início de tudo, né? E depois que a gente vai entender, porque Manu estava sem evacuar, né? Tava sem fazer cocô. Mas quando ele foi lá e orou por Manu, Manu fez aquele monte de cocô, eu acho que a noite inteira que ela fez cocô. Aí agora vocês vão entender, né, onde eu quero chegar. A doutora falou que essa perfuração maior estava cheia de fezes, né? Por conta da perfuração no intestino, as fezes estavam indo todo para a barriga, contaminando todos os órgãos. Por isso que era a infecção e por isso que a febre não passava, né, com nenhum tipo de remédio, porque na verdade estava sendo tratada uma infecção urinária, supostamente urinária, sendo que ela estava assim com uma infecção, mas era uma infecção que ia generalizar se Deus não tivesse entrado da frente, né, e tivesse feito aquele exame, aqueles médicos tivessem feito aqueles exames para poder correr para a sala de cirurgia com a Manu. E aí é onde que eu quero chegar. Você imagina se Manu não tivesse feito aquele cocô, né, durante a noite toda. Hoje minha filha não estaria aqui, porque muito provavelmente que aquele monte de cocô que ela fez na noite de sábado para domingo teria tomado todos os órgãos de Manu. Mas Deus foi muito fiel quando o irmão Tiago foi lá e orou e ela fez aquele cocô. E aí ela foi e avisou pra gente, né, como que ela ia trazer Manu, como que Manu estava, né? A cirurgia foi tudo bem, mas Manu precisava de ter todos os cuidados, que o caso de Manu era gravíssimo, né? Por conta dessas perfurações, eles tiveram que tirar um pedaço do intestino de Manu e colar a outra parte, né? Aquela parte da fissura maior, ela teve que ser cortada, não prestava mais, então eles colaram. E Manu precisava de ficar 6 dias, gente, 6 dias sem comer e sem beber, para poder cicatrizar por dentro, né? E aí, falei, não,
importante que ela tá bem, tá respirando, tá bem, né? Minha filha tá viva, porque eu já sabia, né? Que eu tinha um Deus na minha vida e que assim como Deus deu a minha filha, né, há anos atrás, quando eu pedi, não podia ter, Ele me deu, Ele ia trazer minha filha de volta pra mim. Apesar, gente, que pelas circunstâncias, por várias vezes eu achei que eu não ia trazer minha filha de volta pra casa. Eu achava, né, porque assim, a gente tem fé, mas a gente é humano. E quando a gente passou aquela noite na UTI, que os médicos, assim, tudo em cima, e eles falando, e aí ver que o caso era realmente grave, né, gravíssimo, porque eles não podem esconder pra gente, né, então eles conversavam entre eles lá e eu escutava, e enfim, gente, era gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo a situação da minha filha. Aí passamos aquela noite na UTI, foi uma noite assim terrível, né? Aonde Manu lutava contra o tubo, né? Ela parecia que queria acordar e eles falavam, ela tá querendo acordar, né? E lutava por causa daquele negócio, incomoda, né? E ela lutando, lutando, lutando e as lágrimas da minha filha caindo aqui do ladinho. Né? E eu lembrei que uma vez, né, que eu tava vendo não sei o que, não lembro o que, mas que falaram quando as pessoas estão vamos dizer que entubada, né, em coma. Eles não conseguiam assim falar, né, abrir o olho nem nada, mas o consciente, né, tá ali, tá ali. Então eu lembrei daquilo, aí eu fui, peguei o paninho dela, botei assim do ladinho do rosto dela, enxuguei as lágrimas dela e falei, filha, mamãe tá aqui, tá? Mamãe tá aqui e mamãe não vai sair de perto de você, vai ficar tudo bem. Seu paninho também tá aqui, tá? Aí eu dei o paninho dela assim, botei assim no rostinho dela assim, onde ela coloca, né, que ela fica cheirando esse pano. Aí ela parece que descansou, ela dormiu, né? E ela parou de se debater com aquele tubo, né? Então ela tava me ouvindo. Aí no outro dia, eles pegaram e falaram que eles iam tirar a sedação, desligar a sedação, mas que ela tinha que reagir. Aquilo que ela tava fazendo ontem, né? No dia anterior, se debatendo, querendo acordar, ela precisava de fazer agora, aquela hora, para eles poderem desentubar ela, né? Ela precisava de reagir. Aí desligaram a sedação e nada. Manu, do jeito que tava, ficou. Nada. E a gente ali naquela fé, né? Começamos a orar, né? Minha filha acorda e eles tacando soro assim na boca dela, assim, no nariz, pra ver se ela, né, coisava assim, nada, 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 nada. Aí eu comecei a ligar pro meu tio, né? O pessoal que estava orando, o pessoal da igreja. Falei que eles tinham tirado a sedação de Manu, mas que Manu precisava reagir, né? E aí, o meu tio foi, fez uma oração, pediu pra botar, né, pertinho de Manu a oração, eu coloquei a oração. Mas na hora também, né, eu achando que não tinha nada, mas Deus já estava agindo, né? Porque é assim, gente. Deus, ele age no silêncio, né? Não é na nossa hora, não é no nosso tempo. É no tempo dele. E aí, chegou uma outra criança lá, que eles precisavam reanimar aquela criança. E eles aproveitaram e tiraram eu e meu esposo da sala. Mas assim, eles falaram, ó, a gente tá reanimando uma criança lá e depois vocês entram, né? Falaram que tiraram a gente da sala por conta daquela criança, mas não era, a gente percebeu que não era. Porque estavam as outras mãezinhas entrando, né? Assim, era uma sala privada, mas as mães que estavam lá dentro, acho que tinha 2, 3 mães, estavam entrando, assim, só a gente lá fora. Eu, assim, na hora, já tava tão, assim, de tudo, que eu não me toquei, né? Mas eles estavam, reanimando, era a Manu. Aí, passou um tempo, eles foram e chamaram a gente lá fora, né, e falaram que a Manu tinha acabado de acordar. Graças a Deus, foi um alívio. Aí quando a gente entrou lá, a Manuzinha já tava assim, aérea, né? Mas assim, o olhar dela brilhou quando viu eu e o pai dela, né? Assim, aquela sensação, acho que pra ela, de alívio, né? Que nunca tinha ficado longe da gente.
E de repente, naquela situação sozinha ali, ser acordada, né, naquela situação ali sozinha. Então quando ela viu a gente, assim, foi pra ela, o olhinho dela brilhou. E a gente, assim, ficou super feliz, né? Foi, assim, aquele alívio. Aí, graças a Deus, gente, que era impossível, né? Deus, ele já tinha, né, feito um milagre. Minha filha acordou. Ela acordou. E aí, eles tinham furado também, feito aquela veia profunda nela, né? Ela tomou até 4 pontinhos aqui e eles colocaram aquela veia. E aí, quando ela acabou de acordar, eles precisavam de colocar remédio nessa veia. E quando as médicas foram lá, tá solto, gente. Foi Deus que tirou aquele negócio da minha filha. Simplesmente, um negócio era desse tamanho, que ficava tudo lá dentro. De uma finura, assim, de um canudo, mas era grande, assim, né? E tinha que estar tudo lá dentro. O negócio tava solto. Tava solto. Só tava com os pontinhos e o negócio solto. Eu tenho certeza que foi Deus que tirou aquele de Manu. Aí eles, então a gente não vai, porque essa veia aí só faz no centro cirúrgico, que eles rasgam a criança, né? Aí eles, não, a gente não vai levar ela de novo, não. Vamos botar no bracinho, né? Procurar a veia no braço, né? Na mão. E assim eles fizeram. Aí passamos aquele restante do dia todo ali, né? E chegou à tarde, a gente foi transferido pra SEMI, né? Lá na SEMI só podia ficar eu, né? Não só no meu caso, nas outras crianças também. Um acompanhante não tinha visita, tinha os dias de visita, não era igual a enfermaria, que todo dia tem visita, não. Tinha os dias de visita e eu acho que era meia horinha só de visita. Não podia nem... pra mim poder tomar banho, mas não ficava lá, as enfermeiras, que é muita enfermeira, cuidando das crianças, cuidava da criança lá pra gente, pra vocês verem, ter a noção, né? Gente, voltei de novo, eu tive que parar o vídeo, porque meu esposo tava ligando, ele tá na rua com o Manu, foi passear, pra me poder fazer o vídeo, né, conseguir fazer o vídeo, e aí ele me ligou, eu tive que parar, mas enfim. Aí onde que a gente estava? Fomos pra SEMI, né? Fomos transferidos pra SEMI. Aí lá, um outro cirurgião pegou o caso de Manu, né? Que ia acompanhar a Manu, né? Não foi o cirurgião que fez a cirurgia de Manu, não. Foi um outro cirurgião. E aí quando ele chegou lá, ele falou, né? Caso de Manu, né? Aí falou que Manu, a cirurgia que Manu fez, o nome da cirurgia, o procedimento, né? E que seria feito dali pra frente. O que acontece? O intestino de Manu estava parado, não estava funcionando, né? Não se ouvia nenhum barulho de intestino, nada. Manu precisava de ficar aqueles dias todos sem comer e sem beber para se cicatrizar lá dentro. Quando desse 6 dias, eles iam liberar, né, a comida líquida, iam travar a sonda para ver se ela ia ter alguma reação, voltar, né? E caso ao contrário, eles teriam que dar a comida pela sonda, né? Pra ela, né? A sonda dela, a secreção que saísse de lá, de dentro dela, tinha que sair tipo numa cozinha de meleca, tipo resina, não tem quando a gente tá gripada, aquela clarinha? Aquilo ali tinha que sair, que era saudável, não podia sair amarela, verde e escura, né? Não podia, né? Branco era bom, era ótimo, amarelinha assim, tava bom ainda, e passando disso já era, deixa eu subir o telefone que tá caindo. Então, passando disso, já não era bom. E eu ficava vigiando aquilo ali, gente, era desesperador. Ficava olhando pra ver, né, como é que tava saindo. Aí, aí tinha que esperar isso, né, pra poder ver, pra ver se Manu ia comer, né. No caso de Manu, que o intestino tava parado, ele já tava com esperança de Manu não fazer mais as necessidades, né, pelo ânus, né, por onde tem que fazer a necessidade. Iam ter que fazer uma outra cirurgia de Manu pra poder colocar aquela bolsinha, né, pra ela poder fazer as fezes ali. E também era um risco enorme da cirurgia dela, que foi da barriga, fez a barriga inteira abrir, porque foi uma cirurgia feitosa, né, então eles estavam, acontece casos de abrir a cirurgia
e ter problema, né, infecção, essas coisas tudo para abrir, e ia ter que levar a Manu de novo, passar a cirurgia e refazer a cirurgia. E assim, o doutor, né, falou com todas as palavras pra mim, né, que o caso era gravíssimo. Acho que o caso de Manu era um dos mais graves lá da sala. Que se Manu correria grande risco de Manu ir embora, né, e se ela saísse viva, teria sequelas, né, sair com aquela bolsinha, né, pra poder fazer as necessidades, já que o intestino tava parado, não tava funcionando nada. E aí quando aquele homem falou daquele negócio da sonda de Manu, o trem começou a ficar amarelo, né? Eu já entrei em desespero, eu só sabia orar, clamar a Deus. Eu botava a mão na cabeça da minha filha, pedia para Deus trazer vida de novo pra vida de Manu, porque Manu, assim, ela tava acordada, mas aquele olharzinho longe, parecia aquele olhar caído, parecia que tava se despedindo de mim. Foi horrível, assim, passar pelo aquele período, né? E assim, ela sem comer, sem beber, mas a gente, Deus é tão bom que Manu parece que tomou uma injeção espiritual e de calma, que Manu ficou uma outra criança, sabe? Tava muito boazinha, eles iam, quando precisava de furar ela dava até os dedinhos assim pra furar, porque como ela tava sem comer, precisava de estar furando toda hora pra poder ver a glicose. Sumia a veia também, perdia por conta de muito remédio, às vezes estourava e tinha que furar de novo. Então Manu tava uma princesa, assim, tava me surpreendendo. Na verdade eu que tava chorosa, né? Chorava muito, 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 muito. Porque assim, eu só pedia para aquele sofrimento da minha filha passar. Apesar de eu desejar aquela dor pra mim e não conseguir pegar aquela dor pra mim, eu estava sentindo tudo que Manu estava sentindo na alma, né? Eu não sentia fome, não comia, não bebia, até porque como que eu ia comer, né, sabendo que minha filha estava esses dias todos, precisava de ficar esses dias todos sem comer, e eu com a minha barriga cheia, bebendo água, né? Então a única coisa que eu tava fazendo era almoçando, né? Eu tava almoçando porque eu precisava de ficar em pé, né? Pra poder cuidar de Manu, né? Então, tipo assim, eu não podia cair de perna pra cima e passar mal também. Quem ia ficar minha filha, né? Então, o pai dela queria estar lá também, só que eu queria estar ali, né? Porque a gente, mãe, na hora de tocar fralda, era muito sofrimento pra ela, que ela sentia dor. Foi muito, muito difícil, muito doloroso. E apesar de eu nunca imaginar passar por isso, ver minha filha passar por aquilo, eu preferia estar ali com ela, sabe? Estar ali do ladinho dela, do que ela estar sozinha com uma outra pessoa lá. E aí, né, quando ele falou que o intestino estava parado, a gente começou a orar. Eu não aceitava aquilo, né, porque Deus, ele me deu minha filha bem, saudável, minha filha estava bem. E de repente parando nessa situação, então eu não aceitava aquilo. Então eu orava pra Deus, né? Eu orava muito e todo mundo orando, né? Até que no outro dia eles foram tirar, né, o curativo de Manu. Gente, aquela cicatriz minava sangue. Parecia que tinha aberto uma torneira. E eu entrei em desespero, os médicos tudo desesperado, né? Porque não era coisa boa, não era sinal bom, né? E Manu com aquele olhinho triste, caído, cheio de água. A gente não chorava, só eu que chorava e clamava a Deus: Deus, me ajuda minha filha, salva minha filha, tira minha filha dessa situação. E eles, né, tinham falado que era risco de abrir, era risco de infeccionar e ter que costurar a menina tudo de novo. Então passou isso tudo na minha cabeça. E eu orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus. Aí também o pessoal da igreja, o pessoal que estava orando também, né, pela vida de Manu. E aí o médico pegou, mandou fazer a ultrassom e o raio-x, gente, tudo em cima da cicatriz. Manu precisava de ficar retinha, sendo que aquela cirurgia recente, 2 dias, gente, de cirurgia. Eu sei qual dor que ela sentiu, posso imaginar, porque eu tive cesárea, né? E é uma dor terrível,
né? E lá os médicos falaram que a Manu era muito forte, porque aquela cirurgia que ela fez era uma das piores e doía muito, muito, muito. Então pensa, eles tinham que fazer aquela ultrassom por cima da cirurgia. Eu sentia aquela dor da minha filha na alma. Ela precisava de fazer o raio-x com todas as posições retinha e ela não conseguia ficar retinha, mas tinha que ficar retinha na maca, de lado daquilo outro, para poder ver se tinha secreção lá dentro, porque eles estavam achando que a secreção, porque tinha dado a infecção de novo, né? Então precisava de abrir ela e costurar tudo de novo. E eles fizeram, e eu orando, todo mundo orando. Aí chegou de noite, eles têm que fazer o curativo uma vez no dia, mas no caso de Manu eles tinham que fazer 2, né? Porque não podia deixar, como tava minando muito sangue, né? Tinha que deixar sequinho, né? Vamos dizer assim. Aí quando eles foram fazer, gente, o curativo de noite de Manu, nada. Eles apertavam assim, gente, mas ué, tava minando sangue, né? Minando sangue e agora tá seco, né? Eles sem entender, né? Como é que tava, e eles apertando assim pra ver se saía alguma coisa e nada. Não sabendo eles que Deus já tinha entrado, né, com providência, né? No outro dia, o cirurgião chegou, acho que ele não acreditou, ou não sei, repetiu todos os exames, tudo de novo, gente. O mesmo exame que tinha feito no dia anterior, repetiu tudo de novo. A ultrassom e o raio-x. Tinha nada de secreção, pra glória de Deus. E assim Manu só foi melhorando, né? Tipo, o caso de Manu era gravíssimo, então cada dia ela tinha um avanço, né? Porque eles esperavam a cicatriz abrir ou dar a infecção, né? Porque foi uma infecção, vocês imaginam, gente, fezes dentro da barriga. Os órgãos da gente, a maioria dos órgãos é tudo dentro da barriga. E assim, Manu só surpreendendo. Aí foram passando os dias, ela havendo uma melhora, e quando deu 5 dias dela comer e sem beber nada, o intestino estava parado, não se ouvia nada. Então a última coisa que eles pensavam, e que até eu mesma pensei, que a última coisa era a Manu fazer cocô, porque eu pensei que ela ia comer, ia ver se ela ia reagir, como que ia reagir a comida, né, comendo comida líquida e tal, aquele processo todinho. Depois o cocô, não imaginei que Manu, né, nem passava na cabeça o cocô. Aí eu tava sentadinha do lado dela, né, acariciando ela, fazendo carinho nela, e de repente eu não senti cheiro nem nada, porque o cocô que ela fez, gente, pra glória de Deus. Eu não cheiro nem nada, foi uma coisa na minha cabeça de olhar a fralda de Manu. Quando eu olhei a fralda de Manu cheia de cocô, Manu sem nada na barriga, e a última coisa que a gente esperava era a Manu fazer cocô. Aí eu chamei os médicos, né, e eles assim, fez cocô? Eu falei, fez cocô. Quando a gente abre aquele monte de cocô, Manu tinha feito um monte de cocô, o intestino parado, não tava se ouvindo nada, de repente Manu fez aquele monte de cocô, que eles estavam, né, pelos médicos, eles iam fazer o furo, né, pra Manu fazer as necessidades ali, que ela não ia mais fazer as necessidades pelo ânus. E aí Manu fez cocô, gente, sem nada. Aí foi uma felicidade enorme, foi muita felicidade enorme. Eles vieram, né, pra escutar o intestino. Aí o intestino não tá parado mais não, tá se ouvindo. Bem longe, mas tá se ouvindo. Eu falei, não, já funcionou. Se ela já fez cocô, já funcionou em nome de Jesus. A gente não tinha dúvida que o intestino de Manu tinha voltado a funcionar. Aí no outro dia, nos 6 dias, né, eles esperaram. E aí liberaram Manu comer de tarde. Comida líquida, né? Água, suco. E eles iam travar a sonda do nariz pra ver se ela ia vomitar, que ela não podia vomitar nem nada, ter nenhum tipo de reação, senão ia ter que fechar, né, e comer pela sonda. E aí, Manu toda feliz, gente, comendo. Tem vídeo aqui, eu acho que eu vou colocar aqui no cantinho, né? E eu na maior felicidade, né, muito grata a Deus.
E aí Manu se alimentou. Eles travaram a sonda. E aí chegou a hora de dormir. Eu fiquei com medo, né? Eu já não tava dormindo e aquele dia pior, né? Porque eu fiquei pensando, vai que ela vomita e eu não vejo, né? Alguma coisa assim, né? E eu fiquei ali vigiando. E aí de madrugada eu tô olhando o Manu meio querendo levantar e meio querendo vomitar. E eu já entrei em desespero, né? Eu falei, meu Deus, ela vai vomitar, eles vão ter que coisar a sonda de novo. Aí a gente tem que chamar, né? Os enfermeiros. Eu não podia falar que ela não vomitou, né? Eu não queria, mas estava acontecendo, eu tinha que falar para os médicos. Eu chamei, né? Aí veio a equipe correndo para ver. Aí, quando eles fizeram assim na sonda, assim, gente, a sonda solta. Aí eles, ué, ela tirou a sonda. Ela tirou a sonda, tá solta. Foi Manu nada. Eu tenho certeza que foi Deus que tirou aquela sonda de Manu. Porque como, gente, a sonda lá dentro da menina. A menina ficou esses dias todos, nem mexia na sonda. E naquele dia só fizeram assim, a sonda aqui, ó, já tava aqui na garganta dela, por isso que ela tava fazendo ânsia de vômito, porque tava incomodando, né? E eu pensei também, quando fosse tirar aquilo, o sofrimento que é, né, pra tirar aquilo. Eu já tava pensando, gente, mas Deus tirou aquela sonda de Manu, eu tenho certeza que foi Deus que tirou. Tirou aquela sonda de Manu dormindo. Aí eles falando, e agora a gente vai colocar de novo? Aí a médica do plantão da noite, não vamos colocar não. Aí no outro dia eles já falaram, não, nós vamos colocar mais sonda em Manu não. E já passaram pra comida pastosa, né, que é purê e tal, né. E Manu ali super bem, né, só evoluindo. Naquele dia mesmo a gente teve alta pra enfermaria. Fomos pra enfermaria. E aí Manu, com os cuidados lá, né, já estava tipo... perigo já tinha passado, né? Era só mesmo a questão da cicatriz agora, né? Da cirurgia cicatrizar. Então ficamos aqueles dias lá e tava assim bem feio, né? Vamos dizer, a cirurgia dela, porque como foi uma infectose, era risco de abrir, tava com aspecto de abrir. Fez uns furinhos no umbigo de Manu, fez buraco, né? Porque ia abrir, né? Mas Deus não deixou que isso acontecesse. E pela cicatriz de Manu, eu achei que a gente ia ficar muito mais tempo lá, né? Não imaginei de alta nem nada. E aí o doutor ia ver Manu, falou que Manu tava saindo muito bem, né? Já tinha passado a comida normalzinha pra ela, né? Arroz, feijão, né? Passou pra ela comer. Ia lá todo dia olhar Manu. Todo dia Manu se surpreendendo, Manu já estava reagindo muito bem. E quando foi numa quarta-feira, ele foi lá e passou. Falou, olha, Manu tá muito bem, a cirurgia tá feia? Tá, mas poderia ficar pior. Ele falou, poderia ficar pior, que ele já imaginava ficar pior. Ele falou, se tudo der certo, a gente vai tirar hoje. E Manu tinha perdido o acesso, né? Não tinha perdido o acesso. Ela já tinha tomado tanta furada que tinha hora que a veia não aguentava mais esse tipo de remédio, era muito remédio. Então todo dia estavam tendo que furar Manu. Aí eu falei, doutor, eles vão ter que furar de novo, porque ele falou, não, a partir de hoje não precisa mais furar Manu, vão tirar os acessos de Manu, porque se tudo der certo, Manu vai pra casa sexta-feira. Se ela conseguir tomar os remédios que precisa tomar pela boca, sem vomitar, sem nada, se não dá febre, se não dá nada, ela vai embora sexta-feira. E assim foi, gente. Manu só melhorando. Chegou na sexta-feira, ele passou lá, né, viu Manu, apertando a barriga de Manu molinha, Manu fazendo cocô todos os dias, não tinha febre, não tinha nada. Os exames dela, todo dia também era colhido, os exames dela, do sangue, para poder ver as taxas, né, das coisas, porque quando chegou lá a infecção estava lá em cima, né, então tinha que ter melhoras, né, então a infecção sumiu, todas as taxas que estavam baixas foi para normal. Ele falou, tá tudo certinho com o Manu, e Manu vai ter alta hoje, vocês vão embora hoje para casa. Falei, graças a Deus. E aí, gente, viemos para casa, e Manu, pra honra e pra glória de Jesus, só evoluindo para melhor. A recuperação dela, que eu achei que seria muito mais difícil,
Gente, foi maravilhoso, Deus com a gente em todo momento. Deu um pouquinho de trabalho sim, a cicatrização, né? Não é trabalho, porque tava muito feia e a gente não era acostumado a ver aquilo. Então todo dia que eu ia fazer curativo era aquela aflição, né? E eu só orando a Deus, né? Pra Deus derramar o bálsamo da cura ali naquela ferida de Manu, para que fechasse logo, cicatrizasse logo. E pra glória de Deus, gente, pra glória de Deus, a minha filha tá bem, tá viva, tá com saúde, né? Tá com pique lá em cima, né? Tá mais feliz do que já era, eu mais ainda. A nossa casa voltou a ter vida, a ter alegria. E assim, estamos muito gratos e felizes pelo milagre que Deus fez na vida de Manu. Porque Manu poderia não estar aqui hoje. Hoje eu poderia estar fazendo talvez um vídeo de luto, mas não. Deus foi fiel e eu estou fazendo aqui um vídeo de vida. Deus trouxe vida de novo para a vida da minha filha. E foi isso, gente, que aconteceu, tá? É por isso que foi o motivo do meu sumiço, né? Foi tudo isso que passamos, tudo isso mais um pouco. Tentei resumir, né, aqui, porque para o vídeo não ficar longo demais, que creio eu que já está enorme. Mas foi um pouco, né, do que aconteceu com a gente. Foi dias difíceis, dolorosos sim. Achei que não ia aguentar, que não ia suportar, que não íamos passar, mas vencemos, né? Deus estava conosco o tempo todo. Então, pra você que tá passando um momento difícil e achando que não tem mais jeito, que não tem mais... que a esperança, né, acabou. Eu quero dizer pra você que o mesmo Deus que visitou Manu lá dentro da UTI, trouxe minha filha de volta à vida, Ele vive e reina, né? Ele é eternamente, né? Então, para você, convido a você colocar o seu problema, a sua causa na mão de Deus, que assim como Deus fez na vida da Manu, na nossa família vai fazer também na sua vida. É só você crer. Por mais que a situação, né, esteja difícil, né? Porque muitas das vezes eu, humana, né, olhando as circunstâncias, eu achei que não ia trazer minha filha, né, de volta para casa. Mas Manu tá aqui, gente, cheia de saúde, né? Tá passeando, né? O que ela mais gosta de fazer é passear. Tá voltando a vida dela, voltou a vida dela de novo, né? É uma pimentinha, gente. Mas hoje eu sou muito grata, né, a Deus, né, por tudo isso, né? E por tudo que Deus fez, e eu sei que Deus ainda vai fazer muito mais. Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Eu espero muito, né, que vocês tenham entendido, né? Que vocês fiquem felizes também com essa bênção, né? Com esse milagre realizado na vida da Manu. E vamos voltar nossos vídeos, né? De novo, né? Nas nossas rotinas, né? E ainda muito mais feliz, né? Porque grandes coisas o Senhor fez e grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Então, conto muito com a presença de vocês aqui, né? Com a gente. Estamos muito felizes, né? Com a vida de cada um de vocês aqui, tá? Então, gente, um beijo enorme no coração de vocês. E tchau, tchau. E até os próximos vídeos.